Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal de resenhas dos Perdidos no Tempo. E hoje é dia da gente seguir adiante aqui na nossa exploração do Brancalônia, o RPG de Spaghetti Fantasy, né, como ele mesmo se define. É um cenário que usa as regras do D&D quinta edição, mas aí com uma ambientação toda inspirada a partir do folclore e da cultura italiana. Então é um RPG também com uma pegada de muito humor, né, de baixa fantasia, que a gente está aqui pegando alguns tópicos, né, selecionando algumas informações para transmitir para vocês, para quem ainda não conhece o jogo. Lembrando que aqui no Brasil ele é publicado pela nossa editora parceira Retropunk, e se você está chegando agora no canal, não tem problema, não entre em pânico, tem aqui uma playlist exclusiva com tudo que a gente já fez sobre o Brancalônia, para você assistir com calma e depois seguir viagem junto com a gente. Quem está ligado no movimento, já está inscrito aqui no canal e está acompanhando a nossa série, sabe que nessa rodada de vídeos sobre Brancalônia a gente está apresentando as classes disponíveis no cenário, beleza? São 12 classes, a gente está trazendo 2 a cada vídeo, e só lembrando aqui, em termos de regras, em termos de sistema, como o Brancalônia ele é um cenário de D&D e usa as regras da quinta edição, essas classes que eu estou apresentando aqui, elas funcionam como subclasses, né, das classes padrão, vamos colocar assim, que tem no Guia do Jogador. Então as informações que tem aqui são complementares, são adicionais ao que tem lá no livro do jogador, justamente para adaptar cada uma das classes à pegada e à proposta do Brancalônia, beleza? Então, sem mais delongas, vamos às 2 classes de hoje. Então olha só, pessoal, hoje a gente vai começar falando dos Benandante, que são os equivalentes aqui no Brancalônia aos druidas, tá? Deixa eu mostrar aqui um pouquinho da imagem deles, tá? Qual é o papo aqui dos Benandantes ou druidas? Só lembrando, né, como eu acabei de falar, como são subclasses do D&D quinta edição, o Benandante, na verdade, ele vai ser encarado aqui como um novo círculo druídico, tá? Mas a gente vai comentar um pouquinho sobre isso. Primeiro, eu vou ler o trechinho aqui que dá as informações gerais sobre a classe, então se liga aí, olha lá. Muito antes dos santos, escaramantes e milagreiros começarem a vagar pelo interior do reino, as pessoas eram protegidas das megeras, diabos, monstros e fantasmas pelo Benandante, que ainda faz esse papel, a despeito da considerável competição. Estes bondosos feiticeiros da floresta trilham os limites entre os reinos espiritual, humano e selvagem. Os Benandantes frequentemente adoram ao Pai Ternal, mas, junto com esta figura do credo, eles também veneram velhos deuses pagãos, agora em declínio, como as mais sombrias e terrenas Três Mães. Benandantes são geralmente comprometidos a defender os ritmos da natureza e das estações, e a vida tranquila e contente dos camponeses contra todos os maus e ameaças que podem sobre eles recair. Ou seja, os maus não, está escrito errado aqui, os males, né, talvez, enfim. Ou seja, os Benandantes, na verdade, eles vão ser aquele velho da floresta, né? Que tem um pouco ali a ver com aquela ideia que a gente tem do druida, né? Do protetor da natureza, da floresta, dos ritmos da natureza, como o próprio livro coloca aqui. Mas ele também tem essa missão, essa função aqui de, entre aspas, combater o mal, né? Mas daquele jeito mais simples, daquele jeito mais, às vezes, um pouco debochado e paródia, que é a pegada geral aqui do Brancalônia. Para a gente avançar aqui nos Benandantes, eu vou ler aqui o trechinho do Círculo da Dança Macabra, que é justamente o círculo druídico ao qual os Benandantes se vinculam. E aqui a gente vai ver que eles têm uma outra diferençazinha se a gente pensar naquela figura padrão do druida. Olha só. Uma das peculiaridades dos Benandantes é a sua habilidade de combater e lidar com os espíritos dos mortos em todas as suas formas, desde as sombras dos malditos que jazem na encruzilhada até os mais poderosos confinados e kit-mortos, passando pela host selvagem, seu inimigo mais ferrenho que às vezes aparece durante a mala tempora, e arrastam viajantes para o inferno. O círculo da dança macabra representa este poder. Como outras ordens naturais da floresta ao norte de Ocásia, os Benandantes podem se transformar em animais selvagens, favorecendo lobos, falcões, águias e ursos. Ou seja, pelo que dá a entender aqui, esse trechinho sobre o Círculo da Dança Macabra, é como eu falei, aqui no Brancalônia, os Benandantes, eles têm essa função dupla, vamos colocar assim, né, de protetor da natureza e também de combatente do mal, porque eles têm aqui, né, os inimigos sagrados ali, né, a host selvagem, eles têm ali um meio que invadindo um pouquinho ali a competência, né, do clérigo ou do milagreiro, como eles chamam aqui, né, de combater mortos-vivos, de combater o mal de uma maneira assim mais ampla. Então, os Benandantes, eles têm essa característica que é um pouquinho diferente se a gente pensar exclusivamente na figura do druida padrão. E agora vamos falar um pouquinho sobre os poderes, né, sobre as características, o que os Benandantes podem fazer em termos de regra, em termos de habilidades ali para contribuir com o grupo, né? A primeira que o livro traz aqui é olhar além do véu. Essa habilidade está disponível para eles a partir do 2º nível, tá? Lembrando só aqui rapidinho que no Brancalônia os personagens, regra geral, evoluem só até o 6º nível, tá? É propositalmente um cenário onde os personagens são menos
poderosos, mas nem por isso menos divertidos de se jogar. Então olha só, o que diz esse olhar além do véu? A partir do segundo nível, você pode ver normalmente na escuridão, tá? Então o Benandante, escuridão, perdão, tanto mágica quanto não mágica. Então o Benandante, a partir do segundo nível, tem essa habilidade, ele enxerga até uma distância máxima de 24 metros, mas tem aqui um detalhe, que de novo vai contribuir para essa pequena diferença aqui que eu estou apontando em relação a eles. Além de enxergar na escuridão mágica e não mágica, ele sente a presença de qualquer morto-vivo até uma distância de 18 metros. E em relação às magias, como é que vão funcionar aqui as magias dos Benandante em Brancalônia? Olha só, primeiro, como eu falei no início do vídeo, as classes aqui são subclasses da classe padrão. Então você vai ter ali aquelas magias iniciais todas ali que você vai ver lá no livro do jogador. E aqui no Brancalônia você vai ter as coisas específicas ao Círculo da Dança Macabra, tá? Então vai ter aqui, olha, a lista de magias estendidas, né, vamos chamar assim, do círculo específico aqui dos Benandante. Mas tem um detalhe que eu acho interessante aqui de comentar com vocês. Olha só, primeiro, no terceiro nível, você vai ganhar ali o truque Chama Sagrada e vai ter acesso às magias do círculo específico, tá? Ou seja, antes do terceiro nível, você está jogando ali com um personagem que tem acesso àquelas magias padrão lá do Guia do Jogador. A partir do terceiro nível, você vai ter acesso, né, às magias aqui específicas dos Benandante, tá? E só para passar aqui rapidinho para vocês, quais são as magias que eles vão ter aqui? Heroísmo, proteção contra o bem e o mal, arma espiritual, restauração menor, guardião espiritual e remover maldição. Tá? Isso dividido, tá, em 3 níveis de magia, não é tudo de uma vez só. Mas tem um outro detalhe interessante aqui sobre o uso das magias e os Benandante. Olha só. Uma vez que você obtenha acesso a uma magia do círculo, ela está sempre preparada e não conta para o número de magias que você pode preparar a cada dia. Ou seja, é aquele tipo de magia extra, né? Você vai preparar as suas magias normais padrão e as magias dos Benandante vão contar como magias extras que não vão somar para a quantidade máxima de magia que você pode fazer por dia, tá? E um outro detalhe aqui. Se você obtiver acesso a uma magia que não aparece na lista de magias de druida, essa magia é considerada uma magia de druida para você. E para a gente fechar aqui as características dos Benandante, tem a característica chamada Guardião da Dança Macabra, que ele vai pegar só lá no 6º nível, né? Como é que vai funcionar isso aqui? Segundo o livro coloca, essa característica ela funciona da seguinte maneira. Os mortos-vivos, eles conseguem perceber que o seu personagem, que o Benandante no caso, tem uma conexão com o mundo espiritual. E isso faz com que eles fiquem hesitantes na hora de atacá-lo. Em termos de sistema, de regrinhas, como é que isso vai funcionar? Toda vez que o morto-vivo tentar atacar o Benandante, ele precisa passar numa salvaguarda de sabedoria, tá? Se ele passar, beleza, ele fica imune a esse efeito e consegue agir normalmente. Se ele não passar, o ataque erra automaticamente. Ou, se houver possibilidade, esse morto-vivo pode redirecionar o ataque para um outro personagem, mas não para o Benandante. Avançando aqui para a nossa segunda classe de hoje, a gente vai dar uma olhadinha aqui nos escaramantes ou feiticeiros, tá? Deixa eu mostrar aqui o desenho, no caso aqui uma feiticeira, uma escaramante, e a gente vai ver o que o Brancalônia traz de diferencial em relação a esse tipo de personagem, né? A essa classe. Lembrando que no caso aqui, o escaramante vai ser uma nova origem, né, para o feiticeiro. Eu vou ler um trechinho aqui do livro que vai dar aquelas primeiras informações sobre o que é o escaramante. Mandingueiras e feiticeiros, especialistas fascinantes em maldições e encantamentos, manipuladores da extravagância e dos truques das fadas, taumaturgas habilidosas em combater os poderes das trevas, travessuras e as maledicências dos algoreiros, hereges, megeras e fantasmas. Esse caldo todo são chamados de escaramantes, que, trocando em miúdos, o que são? Mestres nas artes arcanas, no poder feérico e segredos das superstições. Há feiticeiras sombrias, com pactos com poderes infernais, bem como devotos das forças do bem. Ainda outras seguem a vontade das 3 mães, das quais recebem bênçãos e conhecimentos ocultos. Escaramantes refinam seus poderes inatos e a sua inclinação natural com anos de prática, sozinhos ou com companheiros e mestres, e, eventualmente, os expressam através de fórmulas e rituais precisos, bem codificados e extremamente efetivos. Às vezes se reúnem em congregações e facções, outras vezes agem sozinhos e oferecem seus serviços aos camponeses e à plebe, vagando por áreas rurais e por cidades, oferecendo a remoção do mal-olhado sobre os animais ou gravando glifos protetores em fazendas e celeiros. Ou seja, é tipo aquele mago andarilho, né? Mago aqui genericamente considerando, tá? O feiticeiro andarilho que vai ali vagando, seja pela cidade, seja pelo campo, vendendo basicamente os seus serviços, né? Essa é a ideia geral que o livro traz aqui sobre os escaramantes. O livro vai trazer também aqui um trechinho falando sobre a extravaganza. A extravaganza é, genericamente falando também,
a força mágica, a maneira como o cenário de Brancalônia nomeou essa questão da magia, a força que dá poderes à magia. Mas o que a gente vai ter aqui de informação sobre a extravaganza? O poder que flui pelas veias de Escaramantes vem da extravaganza, o poder das fadas e turquesas, que de alguma forma tocou sua existência antes ou depois do nascimento. Este tipo de canalha pode descender de algum antigo amante das fadas, de alguém que recebeu uma bênção feérica ou simplesmente entrou em contato com elas na infância ou juventude, por tempo suficiente para que alguns de seus truques fossem transmitidos. Qualquer que seja o caso, a extravaganza corre forte em Escaramantes. Ou seja, aqui ele já dá também algumas possibilidades de origem para o seu personagem, né? Ou seja, ele tem que ter sido tocado, vamos dizer, de alguma maneira por essa força mágica pela extravaganza, seja através da descendência dele, seja através da convivência ou alguma coisa nesse sentido. Em relação aos poderes específicos dos Escaramantes, o que a gente vai destacar aqui? Além, claro, né, da habilidade de lançar magias, segundo está descrito lá no livro do jogador. Mas aqui no Brancalônia a gente vai ter duas características específicas já no primeiro nível dos Escaramantes, tá? E uma no sexto nível. Então, vamos lá. No primeiro nível a gente vai ter aqui a magia protetiva. Como é que funciona isso? Quando a sua característica de conjuração permitir que você aprenda ou substitua um truque de feiticeiros ou uma magia de primeiro nível ou maior, você escolhe uma magia de abjuração da lista de outra classe, além da lista do feiticeiro. Você consegue, tipo, meio que roubar ou se apropriar ali uma magia que não é da classe do feiticeiro, tá? Mas só se essas características aqui estiverem presentes, essas condições aqui estiverem presentes. A segunda característica que ele vai ter ainda no primeiro nível, essa aqui eu achei bem interessante, é a protegido pelo destino. Como é que vai funcionar isso aqui? A explicação da característica é meio como se o Escaramante conseguisse manipular a sorte. Tá? Mas na prática, nas regrinhas, o que isso vai gerar para o personagem? Você pode jogar um D20 adicional em um tipo de teste específico, ou um ataque que você vai fazer, um teste de atributo, uma salvaguarda, alguma coisa assim. É como se você fizesse, você faz esse teste com vantagem, né? Você joga um D20 adicional e aí você vai escolher qual resultado você vai efetivamente utilizar no teste. E aí, só que tem um detalhe, você pode decidir usar essa habilidade depois de jogar o dado do teste normal, tá? Mas antes, claro, do narrador definir o resultado ali. Então, se você vai fazer um ataque, jogou ali, já viu que errou, falou, opa, protegido pelo destino, e aí você joga um outro D20 para ver se o seu ataque é bem sucedido. Esse é o uso padrão, vamos chamar assim. Mas existe ainda uma outra possibilidade, tá? Você pode usar essa habilidade, essa característica em reverso, vamos chamar assim, entre aspas, tá? Essa nomenclatura sou eu que estou inventando, não tem aqui no livro. Mas como é que vai ser? Você pode utilizar essa proteção do destino para afetar o seu adversário. Então, por exemplo, se você está sofrendo um ataque, você pode invocar essa característica e jogar o mesmo D20, tá? Só que preste atenção no caso aqui. O atacante já jogou um D20 para te atacar, correto? Então, se você utilizar essa característica, você não vai jogar 2 D20, você vai jogar um só, tá? E aí, entre esses dois, você vai escolher qual será utilizado no teste efetivamente. Ou seja, se o seu atacante, por exemplo, jogou lá para lhe atacar e tirou um 20, você joga aqui e tirou um 1, por exemplo, para dar um exemplo absurdo, né? Você vai dizer, não, o que está valendo aqui é esse 1. E aí você vai transformar em tese um ataque crítico numa falha crítica. A ideia geral do funcionamento é mais ou menos essa. E para a gente fechar aqui as características do Escaramante, vai ter o Ritual Escaramântico, que é a característica que ele vai ganhar ao atingir o 6º nível. Como é que funciona? Na verdade, esse ritual ele é descrito aqui como se fosse uma conjuração de proteção. Tá? Você precisa fazer ali um ritual de 10 minutos e aí você vai ter uma lista de possíveis resultados, de possíveis efeitos para esse ritual. Tá? Então você vai fazer o ritual, vai escolher um desses efeitos aqui e ele vai ter basicamente a duração de 24 horas. A menos que você, nesse intervalo de tempo, faça outro ritual e escolha outro efeito, beleza? Mas, funcionamento padrão, você faz o ritual, escolhe o efeito e ele dura 24 horas. Só para dar uma ideia para vocês de possíveis efeitos aqui, olha. A criatura alvo, né, recebe resistência a um tipo de dano específico à sua escolha. Ácido, contundente, cortante, blá blá blá. Quando a criatura rolar 1 em um teste de atributo ou salvaguarda, ela pode rolar novamente, tá? Mas deve usar obrigatoriamente o novo resultado. E a terceira opção aqui, quando a criatura for reduzida a 0 pontos de vida, mas não morrer, ela pode escolher permanecer com 1 ponto de vida. Tá? Depois de se beneficiar com esse efeito, a proteção do ritual escaramântico termina. Ou seja, nesse efeito específico, ele não vai durar 24 horas. Ele vai durar até esta condição aqui acontecer. Se por acaso, ou 24 horas, né? O que ocorrer primeiro, melhor dizendo, né? Se dentre o período das 24 horas a criatura chegar a 0 ponto de vida e voltar com 1 ponto de vida, acabou o efeito do ritual. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui.
fechamos mais um vídeo sobre Brancalônia. Espero que vocês estejam curtindo aí, conhecer um pouquinho mais sobre as classes do cenário. Quem quiser continuar com a gente, já se inscreve aí no canal e ativa o sininho. Ainda temos outras classes para explorar aqui nos próximos vídeos. Quem assistiu até agora, muito obrigado. Deixa aí seu like, seu comentário para a gente continuar trocando ideias e a gente se vê na próxima resenha.